Olá, irmãos, colegas professores, a paz de Cristo, que a graça do Senhor esteja sobre cada um de nós. Em cumprimento àquilo que o pastor Robson sugeriu, quero dividir com vocês uma palavra que tem muito a ver com tudo aquilo que a gente está vivendo, que o nosso próprio país está vivendo nessa questão da pandemia, uma crise na saúde pública, uma crise moral, uma crise institucional, uma crise política, e nós estamos no meio disso tudo, como cidadãos brasileiros. Mas eu quero dividir com os irmãos uma palavra que fala, sim, sobre o ser cidadão, mas não o cidadão desta terra, ser cidadão dos céus. Quero dividir uma meditação no Salmo de número 15, Salmo de Davi, onde Davi ele já começa com uma pergunta: quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem habitará na tua morada, no local de adoração? Quem há de morar no teu santo monte? Quem há? Quem há de habitar no tabernáculo do Senhor ou morar no teu santo monte, locais de adoração, locais de estarmos na presença do Senhor? E no verso 2, ele começa a dissertar a respeito do que é ser verdadeiramente um cidadão dos céus, ou seja, as qualidades, as virtudes e, ao mesmo tempo, aquilo que nós devemos excluir da nossa vida, aquilo que nós não devemos praticar para que sejamos verdadeiramente cidadão dos céus. Ele diz no verso 2, o que vive com integridade e pratica a justiça e de coração fala a verdade. Que vive com integridade é uma característica muito marcante de um cidadão dos céus que pratica a justiça, que luta pela justiça, para o estabelecimento da justiça, para que a justiça ela prevaleça. E aqui eu entendo a justiça de Deus e a justiça também dos homens, para que a justiça terrena ela também se estabeleça no meio desse caos todo. E de coração fala a verdade. Sempre precisamos falar a verdade. O cidadão dos céus, ele precisa ter essa marca, falar a verdade, independente de qualquer coisa. O que não difama com a sua língua, ou seja, não fale mal de outros ou de alguém com a sua língua, não difama, muito pelo contrário. Não faz mal ao próximo, nem lance injúria contra o seu vizinho. Isso daí, talvez para alguns de nós, algo difícil. Não lança injúria contra o seu vizinho, mas devemos agir assim, irmãos. Não difamarmos a ninguém com a nossa língua, com a nossa boca, com as nossas palavras, fazendo pré-julgamentos, usando de preconceitos, de forma nenhuma. Um cidadão dos céus, ele não age dessa maneira. Não fazer mal ao próximo, a ninguém. Muito pelo contrário, fazer tão somente o bem e não lançar injúria contra o seu vizinho, aquele que está próximo. O que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, né? Aquela pessoa má, aquela pessoa infame, não concorda com as atitudes dessas pessoas que assim procedem de forma maldosa, caluniosa, mas, em contrapartida, honra os que temem ao Senhor. Olha, o cidadão dos céus reprovando as coisas más, as atitudes maldosas e honrando aqueles que temem ao Senhor. Essas são as práticas, né? Uma das práticas relatadas aqui por Davi, do cidadão do céu, o verdadeiro cidadão do céu. E ele continua aqui: o que jura com dano próprio e não se retrata, ou seja, aquele que tem uma só palavra, ele assume um compromisso, ele tem ali uma palavra firmada e ainda que haja consequências contra a sua própria vida, ele a cumpre.
Ele é uma pessoa de palavra. O cidadão dos céus é uma pessoa de palavra, que tem uma só palavra, e nessa palavra as pessoas podem confiar. Então, não se retrata quando jura com dano próprio. E o verso 5, o que não empresta o seu dinheiro com usura, ou seja, com juros, né? Usura, com juros, para se beneficiar, que não faz isso, não empresta o seu dinheiro com usura, com segundas intenções, para receber benefício desse empréstimo. Não faz isso, cidadão dos céus. Nem aceita suborno contra o inocente, ou seja, o cidadão dos céus, ele não se mistura com as coisas desse mundo, com os tratados desse mundo, com os negócios desse mundo que são escusos, que não são honestos, que não são legais, que são totalmente contrários àquilo que está determinado na palavra do Senhor. Ou seja, não aceita suborno contra o inocente, não compromete aquele que é inocente. E ele finaliza: quem deste modo procede, ou seja, de tudo isso que nós acabamos de falar aqui, todo esse proceder, todas essas atitudes, quem procede dessa forma, quem vive dessa maneira, quem leva a sua vida obedecendo todos esses preceitos aqui relatados por Davi, quem deste modo procede não será jamais abalado. Então nós temos aí, mais uma vez, a palavra de Deus nos dando provas de que podemos viver nesse mundo, no mundo que a Bíblia diz que é um mundo que jaz do maligno, um mundo vil, um mundo mau, mas que nós podemos viver aqui assim, como disse Davi, sem sermos abalados com as más notícias, com os ventos contrários, com as tempestades que, de forma inevitável, uma hora ou outra, acabam chegando na nossa vida. Se nós vivermos dessa maneira, assim, como Davi, ele relatou aqui no Salmo 15, como cidadãos dos céus, como verdadeiros cidadãos dos céus, irmãos, a palavra de Deus nós sabemos que ela é verdadeira e ela é justa e ela se cumpre na nossa vida. Basta que a gente obedeça a sua palavra e viva de acordo com esta palavra. Então, mais uma vez eu quero repetir o final aqui, em que Davi diz: quem deste modo procede não será jamais abalado. Então, que sejamos cidadãos dos céus, independente das circunstâncias, independente do que possa vir sobre a nossa vida, que a gente permaneça como cidadãos dos céus, que essa palavra ela possa encontrar morada, assim como encontrou no meu coração, encontre morada no coração de cada um dos meus colegas professores, tá bom? Que Deus nos abençoe. Um abraço.